A Nestlé, sem dúvidas, domina o mercado com seus tentadores chocolates, laticínios e cereais viciantes, conquistando o mundo todo em uma avalanche de sabores irresistíveis. No entanto, como em muitos contos de êxito, nem tudo é o que parece à primeira vista. Neste documentário, vamos adentrar um aspecto da empresa que raramente é divulgado, uma faceta que poucos conhecem, mas que merece ser revelada. Prepare-se para uma jornada intrigante enquanto exploramos os mistérios ocultos da Nestlé. A Nestlé nasceu da compaixão e da vontade de um homem de fazer a diferença. No século XIX, um farmacêutico alemão chamado Henri Nestlé testemunhou a devastadora desnutrição infantil em uma província suíça. Incomodado com a situação, ele decidiu intervir. Henri criou um alimento que poderia substituir o leite materno, proporcionando assim a possibilidade de mães que não conseguiam amamentar de alimentar os seus bebês. Uma fórmula que combinava algumas vitaminas ao leite de vaca em pó, farinha de trigo e açúcar. A farinha láctea Nestlé passou a ser vendida a todo o continente europeu, expandindo sua produção e disseminação de sua marca. O nome Nestlé, em francês, significa aninhar ou aconchegar, o que inspirou a criação da logotipo de um ninho. Henri prezava pela cultura de cuidar das crianças, provendo a elas um alimento saudável e seguro. Após alguns anos, Henri criou outros produtos icônicos e fundamentais para o desenvolvimento de outros, como o leite moça. Ele vendeu a sua empresa pouco antes de morrer. Mal sabia Henri Nestlé o que a empresa que ele criou faria futuramente. Aqui está o que poucos sabem. A Nestlé não apenas enfrentou os desafios da desnutrição infantil, mas também se envolveu em polêmicas que levantaram questionamentos sobre suas práticas comerciais. A busca pelo lucro obscureceu as intenções originais de Henri Nestlé. Escândalos surgiram quando a empresa foi acusada de práticas questionáveis, como promoção agressiva de leite em pó em comunidades carentes e desestimulando o aleitamento materno e a questões de saúde associadas. A empresa já havia, inclusive, dominado o mercado americano e de outros países, mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam muito mais e decidiram recorrer a uma abordagem extremamente amoral. A Nestlé então dirigiu seus esforços para a África, onde o nível de educação e acesso à informação é extremamente inferior. Lá, a empresa veiculou campanhas de marketing em rádio e televisão, alegando que a sua fórmula de leite era melhor que o leite materno, subornando médicos e enfermeiras para que eles indicassem o Lactogen. Inclusive no Quênia, a Nestlé conseguiu o direito de proibir médicos da rede pública de alegar a superioridade do leite materno. Desde a maternidade dos hospitais, algumas mães eram convencidas que não podiam amamentar ou que seu leite não teria todos os nutrientes que o bebê precisava. Os hospitais davam latas do leite em pó às mães na saída da maternidade, numa quantidade equivalente ao tempo que a mãe possuiria leite materno. Então, depois de o leite da mãe secar e o bebê não aceitar mais o seio materno, a única opção restante era comprar mais latas de leite artificial. As pessoas eram induzidas a acreditarem que aquele leite que vinha de um país de primeiro mundo era o segredo para a saúde, superioridade e até mesmo prosperidade. Algumas mães chegavam a acreditar que a própria mamadeira que elas ganhavam como brinde da Nestlé tinha poderes e davam apenas água para o bebê tomar. A situação sanitária daqueles países eram extremamente precárias. As mães precisavam fazer o leite com uma água suja e barrenta, e não haviam formas eficazes de esterilização das mamadeiras. Ainda por cima, as instruções nas latas de leite em pó vinham todas em francês ou alemão, o que limitava ainda mais o manuseio correto do produto. O resultado de tudo isso foi uma onda de bebês desprovidos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento e imunização. Nutrientes esses que somente o leite materno possui.
A cada dia, dezenas de mães levavam seus bebês ao hospital, desesperadas. E ao chegar ao hospital, os médicos rapidamente diagnosticavam a doença como síndrome do lactogen. Os bebês estavam desidratados e desnutridos, o que fazia com que eles perdessem peso com muita rapidez e, por fim, vinham a falecer. Na época, não houve um registro preciso, mas acredita-se que milhares de bebês foram mortos pela síndrome do lactogen. As mães enterravam seus bebês e colocavam latas de lactogen e as mamadeiras sobre os seus túmulos, acreditando até o fim que aqueles eram os bens mais valiosos que eles tiveram. Na década de 70, a War on Want, uma ONG de caridade britânica, publicou um relatório chamado Baby Killers, que significa matadora de bebês, no qual expôs com detalhes as más práticas da empresa. Na mesma década, foi lançado o documentário Bottle Babies, que significa bebês de mamadeira, que também apontava as graves infrações da fabricante de laticínios. A Nestlé conseguiu fazer com que o documentário deixasse de ser veiculado, silenciando assim os seus acusadores. Numa época em que apenas o rádio e a televisão era veiculado, isso não foi tão difícil para a companhia. Até que o relatório da War on Want foi traduzido para o alemão e fortes ativistas bloquearam fábricas da Nestlé na Alemanha que exportavam para o continente africano. Não era tarde demais para interromper essa prática abusiva, mas já era tarde demais para aquelas pequenas vidas inocentes que foram ceifadas. Agora, prepare-se para se indignar. A Nestlé, indignada pela difamação da empresa, processou a War on Want por produzir o relatório Baby Killers. A ONG pôde honestamente apresentar provas de tudo o que estava contido no relatório. E acredite ou não, a defesa da Nestlé foi capaz de convencer os juízes de que ela estava agindo corretamente e, por fim, ganhou o processo. Em sua defesa, advogados da Nestlé fizeram afirmações que nem me atrevo a ler em voz alta. Confira. Por fim, a War on Want ainda teve que pagar uma multa à Nestlé que saiu, entre aspas, legalmente ilesa. Uma campanha enorme de boicote global foi organizada contra a empresa, sem grande sucesso. Até hoje, campanhas e protestos como esse ainda existem, pois a Nestlé vem se envolvendo em outros grandes escândalos envolvendo os riscos de seus produtos à saúde, além de desvio e roubo de água e exploração infantil. A Organização Mundial da Saúde declarou que o leite materno é o melhor alimento para um recém-nascido e proibiu qualquer empresa de alegar o contrário em suas propagandas, além também de proibir a distribuição de kits de amostra grátis em hospitais de maternidade. Hoje, a Nestlé é líder mundial em alimentos e bebidas, mas a trajetória desde suas boas intenções iniciais levanta questões. A empresa, criada para combater desnutrição, às vezes parece ter perdido seu caminho em busca de lucro. Essa história nos lembra da importância de questionar e responsabilizar as grandes corporações por suas ações, para garantir que elas operem com integridade, honrando os valores que as fundaram e servindo ao bem comum, em vez de simplesmente buscar o lucro a qualquer custo.